Bom dia a todos. Eu e meu grupo iremos falar sobre biopoder e biopolítica. O grupo é composto por Beatriz Vieira, Juan Pablo, Marcelo Gustavo e eu, Vitória Linda. Neste trabalho, nós iremos falar sobre as 3 tecnologias do poder predominantes nas sociedades ocidentais, segundo o filósofo Michel Foucault. Além disso, também falaremos sobre outras teorias. Para discutir sobre soberania, é preciso estabelecer alguns conceitos da macrofísica. Thomas Hobbes, um dos principais filósofos contratualistas, defendia a ideia de que o Estado deveria ser absoluto, através da perpetuação de um pacto social estabelecido que garantia o controle dos impulsos humanos. Segundo ele, esse controle impediria o caos natural da humanidade. Nesse sentido, é possível perceber que a detenção total do poder em uma pessoa, que está sendo personificado em uma imagem visível, como um rei, um papa ou um senhor feudal, esse soberano, ele passa a possuir todo o poder de acordo com as suas próprias vontades. Ele controla todo o restante da sociedade. E aí aqui, já no século XVI, nota-se a pontinha ali para uma discussão sobre o controle da vida. Apesar do soberano possuir direito a basicamente todos os corpos da sociedade, não se notava uma preocupação em gerir a continuação de sua existência, ou seja, um caráter protetivo da vida, um estímulo à saúde do corpo. Tem até uma frase, muito importante dessa definição que a gente está fazendo, que é a fazer morrer ou deixar viver. O filme O Médico, que foi uma das opções do trabalho de história desse ano, a gente consegue ver a diferença histórica nos avanços tecnológicos do Oriente Médio, que promoveu o avanço da medicina, e da Idade Média Ocidental, que, por conta dos moldes católicos, não desenvolve a medicina. E aí, mais uma vez, você consegue ver nas sociedades ocidentais o fazer morrer. A forma como se estabelecia o poder em uma sociedade absolutista, ela funcionava de modo que o soberano, ele podia determinar as leis, ele não estava sujeito a nenhuma contestação ou regulamentação por órgão ou instituição. Então, a frase que é associada à soberania, que é a fazer morrer e deixar viver, ela trata da arbitrariedade na formação das decisões do soberano, que escolhia quem iria matar. Outras teorias contemporâneas surgiram para explicar a instrumentalização do racismo para a promoção da morte de pessoas negras, por exemplo. Trata da necropolítica. Ainda falando sobre a biopolítica, ou seja, quando o fazer morrer da soberania dá lugar ao fazer viver, disciplina e biopoder, percebe-se a forma de governo do Estado como detentora da morte, por meio da perpetuação do racismo, por exemplo. É importante perceber que a proteção que o monarca poderia dar aos súditos de invasões não pode ser considerada uma prática do biopoder, uma vez que se tentava apenas proteger os indivíduos uns dos outros à criação de leis, mas não se pretendia proteger os indivíduos do próprio soberano. A função ativa do soberano é matar e a função passiva é deixar viver. Em resumo, a soberania, que é uma das tecnologias do poder para Foucault, ela é marcada pelo poder soberano aplicado em uma imagem visível, onde o soberano tem total liberdade para matar. Bom, então, para Foucault, o poder encontra-se sempre associado a alguma forma de saber. Exercer o poder torna-se possível graças a conhecimentos que lhe servem de instrumento e justificação. Ele acreditava que a distribuição do poder se dava de maneira a ser dissolvido perante todos os indivíduos da sociedade, espalhando-se por uma rede social que inclui diversas instituições, como a família, a escola, o hospital, a clínica, entre outros. Bom, o poder ele é um conjunto de relações de forças multilaterais e pode agir de maneira a produzir e incitar comportamentos. Na teoria política de Michel Foucault, todas as pessoas exercem poder ao mesmo tempo em que sofrem, dependendo do papel social que estão ocupando naquele instante da sociedade. Por exemplo, uma mulher pode obedecer às ordens do seu chefe, mas dá as ordens para sua empregada. E ela também dá as ordens aos filhos, mas pode obedecer tudo que o seu pastor manda fazer. As transformações da sociedade com o início da Revolução Industrial resultaram em uma nova forma de governo baseado em uma nova tecnologia do poder, a disciplina. Essa tecnologia ela contaria com aparatos que assegurassem vida aos corpos producentes de uma nova sociedade liberal, voltada para a exploração da força física dos operários, devido à apropriação desses corpos pelo capitalismo.
Bom, segundo Foucault, o crescimento do capitalismo ele se sustentou graças à disciplina. Então seria, portanto, a função desse novo Estado racional e burocrático a criação de políticas públicas voltadas para a gestão da vida, ganhando poder ao passo que controlava a saúde, a higiene, a alimentação, a sexualidade, a natalidade e etc. Sendo assim, para que uma nova sociedade liberal funcionasse, era necessário tornar os corpos dóceis. E a função da disciplina era essa, a domesticação dos corpos. No livro Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão, Foucault descreve como foram criadas instituições disciplinares com a finalidade de controlar os corpos, de forma a torná-los passíveis à dominação capitalista e a atenderem às necessidades sociais do sistema, afastando-os do exercício da política. Sendo assim, são criadas as escolas, os quartéis militarizados, as fábricas, os presídios, os hospitais psiquiátricos e os panóticos. A disciplina também é tida como arte das distribuições. Sua primeira operação é a distribuição dos indivíduos no espaço, e esse espaço é o primeiro aspecto da tecnologia disciplinar. Os corpos institucionalizados são distribuídos em setores diferentes. Por exemplo, na escola, os alunos são separados por anos. Já em uma indústria, os funcionários são separados na linha de produção. Bom, então são criadas estruturas que tornam estes espaços divididos, dando origem a uma determinada arquitetura que prevê esse sentimento de docilidade dos indivíduos e que não demanda vigia o tempo todo. Ainda no livro do Foucault, o Vigiar e Punir, ele dá os exemplos dos panóticos. Bom, a palavra panótico, ela significa visão de tudo. Sendo assim, os panóticos são uma estrutura projetada para vigiar os indivíduos. E nessa estrutura é necessário apenas um vigia, porém não dá para saber se ele está realmente olhando ou não. Então os presos, eles não precisam ser realmente vigiados, pois a sensação de que alguém vai olhar para eles cria uma sensação de alerta, fazendo com que eles sigam as condutas mesmo eles não estando sendo vigiados. Bom, o segundo aspecto da tecnologia disciplinar é a sua ação de controlar as atividades. Então, ou seja, numa instituição disciplinar, todas as atividades são controladas. E esse controle, ele começa pelo tempo, pois é o tempo certo de fazer cada coisa. Tudo tem um momento. As atividades mais triviais, elas têm um determinado tempo. Comer, ir ao banheiro, dormir. Então, são bem regradas. Dessa forma, com o controle do espaço e do tempo, são formados indivíduos que contribuem para o sistema capitalista de produção e organização social. Bom, sendo assim, a disciplina ela tem esse propósito de procurar regulamentar tudo, e nada pode escapar do seu olhar vigilante. Primeiramente, a tentativa de Foucault em delimitar o que era disciplina e o que era biopoder foi importante para que ele demarcasse o fim da Idade Moderna e da Contemporânea, enquanto conceitos que se transpassam e se alimentassem. Nesse sentido, ainda vivemos sob a disciplina, mas vivemos sobre a luz do biopoder. Uma não exclui a outra, diferente da soberania, que, apesar de ainda usarmos em alguns dos seus mecanismos, exclui a disciplina e o biopoder. Foucault afirmou que, uma vez consolidada a tecnologia de poder disciplinar por volta do século XVIII, começou-se a constituir uma nova tecnologia, o que ele denominou biopoder, um poder sobre a vida. A tecnologia de biopoder está voltada para a manutenção da vida das populações. Ela é a base do chamado estado de bem-estar social, que se preocupa em oferecer condições mínimas de vida digna para toda a população. A política, a partir da metade do século XVIII, centrou-se no coletivo. Incidia no controle da proliferação, dos nascimentos, da mortalidade, do nível de saúde, da duração de vida, da longevidade. Tais processos não assumidos mediante uma série de intervenções e controles reguladores, chamados de biopolítica da população. Enquanto a disciplina estava voltada para o exército e as instituições de ensino, o biopoder estava voltando para o controle demográfico. O biopoder e a disciplina tornam-se complementares, ao passo que surgem as normas, sistemas jurídicos voltados para a regulamentação da vida. Isto é, um Estado que utiliza o biopoder também utiliza das normas para se perpetuar, para assegurar a estrutura de gestão da vida. Assegurar um estado de bem-estar social
também caracteriza a harmonia entre o biopoder e a disciplina. São os corpos disciplinados que dão brechas para a construção de um Estado que se torna possível para sua automanutenção. Aqui percebe-se a inversão do funcionamento da soberania. O que antes era o fazer, morrer e deixar viver, torna-se em fazer viver e deixar viver. A ação ativa deixa de ser matar e passa a ser viver. Agora, o Estado, uma vez que é disciplinado, começa a pensar em saúde pública, em programas de perpetuação de vida, a medicina, mais do que nunca, assume uma força política. O Estado é responsável por fazer que os cidadãos vivam mais e melhor. A morte, entretanto, ainda precisa ser intermediada pelo Estado. Durante a pandemia, por exemplo, surgiram acusações de que estavam mascarando as mortes por Covid-19, como uma forma de esconder a ineficiência da perpetuação da vida da população, indo de modo contrário ao que se espera de uma era de bem-estar social. Neste exemplo, percebe-se a legitimidade na gestão da vida. Se o Estado decidir não legalizar as mortes, elas não acontecem, ou acontecem de um jeito a construir uma narrativa histórica favorável. Na visão de Foucault, as sociedades contemporâneas atuam com a disciplina e o biopoder. Mesmo sem nunca ter sido voltado exclusivamente para o estudo do poder, o Foucault deixou bem exposto sua opinião sobre o assunto durante sua história acadêmica. Nesse sentido, suas contribuições indiretas e muitas vezes indiretas se tornaram muito importantes para o estudo do tema. Utilizando as contribuições do Foucault, um outro filósofo, Gilles Deleuze, estabeleceu um conceito chamado de sociedade de controle, demarcando ainda mais a mudança dos holofotes da tecnologia do poder. Cada vez mais, as instituições disciplinares se desgastam. Na pandemia, por exemplo, percebe-se uma dissolução com as imposições de controle do espaço, uma vez que já não se delimita um espaço com regras e normas e não é necessário, por exemplo, pegar um ônibus para se locomover para um espaço para exercer suas funções de estudante. E a do tempo, já que não existe um controle de horários, as atividades podem ser feitas a qualquer horário do dia. A medicina, nesse contexto, é voltada para a prevenção. Os espaços físicos dão espaço à internet, a escola dá espaço ao ensino remoto. Uma variável que ele não imaginava era a internet. Hoje em dia, a internet pode nos dar uma sensação de liberdade, como se a disciplina fosse aos poucos dissolvida com o advento da internet. Entretanto, para que ela funcione, ainda é necessária a ação do controle de dados, que também representa o controle da vida, a biopolítica. As tecnologias são pensadas de modo a controlar essa vida. No Brasil, por exemplo, no decorrer do ano passado, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. Essa lei foi uma ação do Estado que previa códigos éticos e jurídicos sobre a utilização dos dados do usuário, que podem e vão ser usados para o controle da vida, já que numa área de internet, os dados são os que controlam as pessoas. A teoria do filósofo camaronense Attila Mbambe, apoiadas nas contribuições do Foucault, construiu um pensamento utilizando a morte de determinados grupos como padrão, ao passo que o Foucault utilizava a vida. A função primordial do Estado seria, então, a promoção da morte, ao estabelecer as regiões de morte. A adoção da morte como regra do exercício do Estado é baseada no uso ilegítimo da força, que é uma característica adotada em eventos históricos contemporâneos, realizando um extermínio em massa de populações inimigas. A lógica de considerar uma população como inimiga parte do princípio histórico da colonização, a escravidão, das submissões dos povos africanos escravizados. Nesse aspecto, é criado um status de morto-vivo a determinadas populações. O Estado se regula de modo a promover a morte de determinados corpos, de modo contrário aos corpos que ele protege. Mbambe defende também que a escravidão foi uma expressão necropolítica fundamentada pelo pensamento hegemônico eurocêntrico, que negou por muitos anos aos negros o status de ser humano. Era como se eles tivessem esse status de morto-vivo. Esse pensamento resultou em milhares de mortes e, mesmo que aparentemente superado pela humanidade devido à abolição da escravidão, ainda tem reflexos enormes nesses corpos. Em síntese, o Mbambe considera o uso do discurso como principal ferramenta de controle da morte, utilizando uma narrativa que coloca determinadas regiões como inimigas, como a Palestina, alguns locais da África e Kosovo. Cria-se, então, uma legalidade no extermínio desses corpos, em prol da segurança dos amigos, aqueles que o Estado promove a vida. O extermínio dos povos judeus durante o período da guerra utilizou a mesma premissa.
são alguns corpos que apresentam riscos à segurança do Estado e por isso é necessário matá-los. Desse modo, a violência termina.